Opa, estamos de volta aqui no nosso podcast, o podcast da gente, a gente pode. E assim, ó, eu quero mandar uma mensagem para a turma de limpeza urbana, que a gente está na luta também, nosso projeto de lei, para que ele seja aprovado na dos Deputados Federais, o 4146, que regulamenta a profissão dos trabalhadores de limpeza urbana de todo o país. Lógico que esse projeto já veio do Senado, logicamente tem uns apensados na Câmara dos Deputados, mas nós estamos na luta aí para que isso seja aprovado mais rapidamente, porque é uma profissão muito importante. A saúde de uma cidade começa pelo trabalho dos trabalhadores de limpeza urbana, trabalhadores e trabalhadoras, garis e margaridas. Portanto, a gente faz o apelo aí aos deputados federais, não só do nosso estado, mas do Brasil inteiro, para que possa acelerar logo essa aprovação e a gente possa ter nosso projeto de volta ao Senado, aprovado também, sem nenhuma alteração, e, logicamente, a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, fazendo esse apelo. E seguindo aqui a nossa tarefa do nosso podcast, nós vamos entrevistar duas margaridas, né? Conta da sua forma de trabalhar, a sua alegria, né? Muito espontâneo. Na cidade de Salvador, foram convidadas a participar de um programa em rede nacional do Rodrigo Faro. Isso ficou marcado na vida, na mente de vários trabalhadores e trabalhadoras também. Lógico que deve ter outras trabalhadoras, outros trabalhadores que desempenham essa função, essa atividade muito importante para a saúde da cidade, mas não dá para ir todo mundo, e logicamente elas foram escolhidas e quem sabe os próximos aí e tal. E a gente tem feito história aqui na nossa cidade, na Copa CUT, somos bicampeões, e os trabalhadores de limpeza urbana. E o Sindlimp tem acompanhado isso de perto, tem reforçado, tem ajudado, tem contribuído muito para que essa valorização que nós perseguimos ela seja alcançada e permanente. Portanto, a gente vai conversar, bater um papo aqui com Pamela Gomes. Ela é margarida, trabalhadora de limpeza urbana aqui na nossa cidade, trabalha na Sotero. Limp City, não é Sotero não, Limp City. Porque aqui nós temos diversas empresas, né? A gente temos Limp City, Torre, Sotero, Grado, várias empresas. Então, assim, é um consórcio, são vários consórcios, e esse consórcio, ela trabalha nesses consórcios numa empresa chamada Limp City, as duas. Enfim, a outra é Jéssica Castro, também é margarida, as duas elas fazem vídeos, dançando e tal, e, portanto, chamou a atenção de um programa nacional. E como esse podcast é o podcast da gente, nós não poderíamos deixar de conversar com as duas. Vou dar aqui Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje participando desse podcast. É um prazer todo nosso. Estamos muito felizes, principalmente do teu lado, né? Abrir esse espaço para a gente, muito importante. Ela fala sempre porque ela tem nos acompanhado, tem nos ajudado muito também, a gente tem dado algumas orientações, elas são jovens. Sim. Então, enquanto uma pessoa mais experiente na limpeza urbana, já passei por diversas fases desse setor de limpeza urbana. Então, a juventude está chegando, a gente vai orientando, ajudando, incentivando e estando perto. Então, eu acho que é isso que é muito importante para a gente. Vamos lá. Como é que vocês chegaram, logicamente, vocês escolheram estar na limpeza urbana? Alguém convidou você a fazer parte da empresa? Como é que vocês chegam na limpeza urbana? Quando eu cheguei na limpeza urbana, eu não sabia que era diretamente na limpeza urbana. Quando me indicaram, falaram que era para serviços gerais. E aí, quando eu cheguei lá, aí eu vi aquele caminhão saindo da empresa, eu digo, gente, que é isso? Mas aí, no momento que realmente eu estava precisando, eu encarei. E aí,
acho que também foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ainda bem que eu agarrei aquela oportunidade. Esse é o seu primeiro emprego? De carteira Jéssica? assinada, sim. Jéssica. Eu sempre trabalhei fazendo diária, bico, ajudante de garçonete, ajudante de cozinha, vendia picolé na rua. Quanto tempo você tem de limpeza urbana? Eu fiz 4 anos. 4 anos agora. Então você entrou em 2020. Sim. Em 2020. E você, como é que você chega? Eu comecei como jovem aprendiz da empresa, na época da Naturale. Uma prima minha me indicou, e aí eu comecei como jovem. Só que eu sabia que não tinha oportunidade de ficar lá dentro, né? E aí eu via, né, os caminhões e tal, eu fui lá pedir ao meu chefe para poder me botar na varrição. Entendeu? Eu nunca também, tipo assim, eu nunca trabalhei de carteira assinada, mas eu vi a oportunidade de poder sustentar o meu filho também, né? E aí o gerente... Você tem um filho? Tem um filho, calma, tem 7 anos. E aí eu pedi o gerente, falei, ó, quando o contrato terminar, tem como me colocar na varrição? Nem sabia como era, mas eu tava dentro, queria estar dentro. E aí eles me deram a oportunidade. É porque as empresas aqui têm a cota, né? Cota de menor aprendiz. Logicamente faz curso, ele faz o curso. O GAP, Grupo Alerta Pernambués, tem essa relação, esse contrato também. Os meninos trabalham, e as meninas também trabalham na empresa, em uma carga horária menor de 4 horas. Isso mesmo. E passa 2 dias tomando cursos, né, de relações humanas, de uma série de opções que tem, né? Na área administrativa. Isso. Nessa instituição, o GAP, o menino pode fazer curso de inglês, pode fazer boxe, cara. Então é importante estar ali e ter essa oportunidade. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu vi a professora Viviane levando os meninos O Pelourinho. no Pelourinho, uma aula de história viva, né? Lá no Pelourinho, foi na UFLA. Isso é importante, um importante papel do GAP. O Grupo Alerta Pernambués, que tem feito essa parceria. Mas vamos lá. Essa alegria, né? Porque quem trabalha em limpeza urbana, você vê lá o companheiro no caminhão, não é um trabalho fácil, aquele trabalho. Você anda alguns quilômetros, corre alguns quilômetros. A gente tem visto quebradeira também, é um gari que dança muito. Mas na varrição, o trabalho que vocês desenvolvem ali, com muito prazer, com alegria, conversando, fazendo vídeo, o que é que... De onde vocês buscam essa inspiração? Realmente, o trabalho é árduo. A gente não pode fantasiar. Porém, a gente vai levando a leveza do trabalho, né? Descontraindo, brincando, dando risada. Não é fácil. Tentando Amenizar. Mas não é fácil por quê? É porque é muito debaixo do sol. Isso é árduo por causa do sol. A gente anda também muito. São muitos quilômetros. Quantos quilômetros vocês varrem por dia? Porque você trabalho de vocês é de segunda a sábado. De segunda a sábado, folga um domingo, folga um dia na semana também. Quando trabalha no domingo. Não, mas não. A cota é a seguinte: você trabalha um domingo, não trabalha os domingos todos. Não, o domingo que a gente trabalha, a gente tem uma folga no dia da semana. Você tem 2 folgas, na verdade. Isso. Na verdade, trabalha 2 domingos. Parece que a convenção coletiva do sindicato só permite você trabalhar 2 domingos. Isso, isso. O percurso, mais ou menos, é de uns 2, né? 3 quilômetros. 2 a 3. Às vezes passa. No meu setor, são as 8 ruas. 8 ruas. O meu é 10. Eu acho que vocês vão levando, que nem percebe. Porque tem ruas que estão antenadas na semana, entendeu? E aí dá para manusear. Tipo, ter mais levinha e tal. Mas eu digo que é um pouquinho difícil por causa do sol. Às vezes a fada também é um pouquinho mais quente, entendeu? Às vezes as pessoas também não colaboram com lixo, entende? Deixa a montanha junto com entulho, então fica mais pesado. O mato também, né? Que às vezes cresce demais, aí quando junta ele fica pesado, né? Pra chiar. Mas tem coisa que a gente vai levando. Bota a musiquinha e vai indo. Vocês estão falando aí em chachear. Explica aí aos nossos seguidores o que é o chachear. Sachear é aquele ferrinho que a gente fica na mão tirando os matinhos, ou então aquela machadinha, Isso, fazendo
Porque tem que tirar o mato, Quer né? falar saciar. Aí teve um período que o próprio sindicato, a direção do sindicato, tentou proibir que as margaridas fizessem esse tipo de serviço, Foi. o chacheamento, Isso. né? Porque era muito agachada e tal. É. Mas a gente não conseguiu, de fato, porque as empresas começaram a dizer que não iam contratar mulheres. Isso mesmo. Mas aí a gente foi flexibilizando. No centro da cidade, algumas margaridas, junto com a direção do sindicato e uma empresa que estava fazendo uma construção civil, fez os banquinhos para que elas pudessem sentar. Isso. Então ainda existe um banquinho. Né? Sim. E na maioria das vezes o nosso líder, que é o nosso fiscal, bota os colegas, Pega, não vem para nos ajudar. ajudar, isso. E a gente pega mais a produção, entendeu? A gente não fica muito tirando. Hoje eu até recebi um recado, uma reclamação, de que tinham as margaridas fazendo uma limpeza em um determinado local, e estava tirando muitas folhas de árvore e tal, e chegou um gari, um homem, e as pessoas que estavam ali observando, estavam pensando que ele ia ajudar. Ele já pegou, não, ele foi beber água e foi embora. Entendeu? Tem isso. Tem Então, isso mesmo. qual é o maior desafio de vocês? Né? Mesmo vocês querendo, logicamente, você está nessa função, é uma função que vocês fazem com muito prazer, claro, e é da onde você leva o sustento para cada de vocês. Isso. Para colocar esses cabelos black, e tal, essas coisas todas, cuidar do seu filho. Isso. É uma forma, eu acho que é um setor que mais emprega, né? Sim. É o que mais tem dado oportunidade às pessoas. Verdade. Né? Tem plano de saúde, cesta sim, básica, sim, plano de alimentação, o horário, a carga horária de 7h20, Isso. por aí, dá tempo de estudar. Tal. Dá para fazer. Mas tem alguns desafios aí que vocês se enfrentam. Sim. Né? Sim. Cada uma deve ter um desafio aí, até porque as duas trabalham juntas. A gente é mais junta, né? O desafio, diga aí, A já. consciência das pessoas, muitas pessoas não têm consciência. E mesmo a gente quebrando a maioria dos tabus, né, trazendo essa visibilidade, É isso. ainda assim as pessoas Não dão valor. reconhecem a gente, Não não reconhecem a olham categoria. com outros olhos, Não. sabe? Mesmo a gente quebrando esse tabu, né? E as pessoas não valorizam ainda. Ainda. Tem gente que não tem respeito, mas Então você acha que aquela história de colocar alguns trabalhadores no período do carnaval em cima do trio elétrico, aquilo é fantasioso? não. Acho que Fala a não. verdade. É porque eles só lembram do Não, Gari, mas da é do margarida naquele carnaval. momento. Mas, Porque te dá um mas show, na agora, verdade. Aí nesse... Porque assim, eu acompanho esse setor há mais de 30 anos. Certo? Já passei por diversas fases. Então, Gari, Margarida, eles eram chamados de cheiroso, de essas coisas todas. E ainda existe um preconceito. Existe. Quando as pessoas chegam para a gente e dizem, meu sonho é ser Gari ou ser Margarida, na verdade a gente sabe que tem ali um meio da necessidade de querer trabalhar, de viver de forma digna. Com toda essa alegria e tal, a gente sabe que o Gari e a Margarida só são lembrados quando o lixo está lá e acumulado. Então, para mim, é fantasioso aquela coisa toda que se faz no carnaval. Eu acho. Você acha? Entendeu? Mas agora, através dos vídeos, eu tô sentindo mais as pessoas mais visíveis. Respeitando mais. Aí as pessoas querem até jogar o lixo. Mas fala, vou jogar. Mas quando vê, né, a nossa desenvoltura, a Fala, nossa carinha, fala, por causa de você eu não vou jogar. Aí pega, joga. Mas deveria não ser por conta de vocês, deveria, na verdade, ser por conta do meio ambiente. Não, mas as pessoas Exatamente. não. Tá mantendo a cidade limpa é o maior desafio, porque a gente passa varrendo, limpando, vai e volta, e o tempo todo o lixo Quando tá a gente lá. dá as costas, as pessoas Joga. A gente acabou de limpar. Quando as pessoas, a gente dá as costas que volta, tá cheio de De lixo de novo. É difícil. Principalmente os comerciantes, deveria ter Também os essa comerciantes. consciência. Qual é o setor de vocês? São Caetano. São Caetano. São Caetano é um bairro da cidade de Salvador, da periferia, fica ali mais perto da suburbana, e tem um comércio gigante ali. Enorme. As pessoas não têm o cuidado de, como na maioria da cidade, de separar o lixo. essas Não. coisas Joga todas. em qualquer lugar. Joga em qualquer lugar. E às vezes a gente saca, deixa tudo bonitinho para os coletores passar.
quando a gente volta e tal, jogaram de novo. Pois é. Então, qual foi a sensação que vocês tiveram assim, quando vocês receberam o convite para participar de um programa nacional? Foi uma surpresa, né? Uma surpresa. Fez a sensação. Eu nem palavras para poder explicar a sensação. Porque foi uma emoção gigantesca. Eu não sabia me tremer, chorar. Mas foi surreal, porque uma aqui, 2 margaridas, vamos lá, novas, como você falou, você tem anos da categoria, e de alguma forma nós duas, menos de ela, 4 anos, 3 anos, eu e ela podendo representar a categoria em peso de Salvador. Isso foi uma grande responsabilidade, mas a gente estava feliz, sabe? A palavra era gratidão, mas foi surreal. Tipo, até hoje eu me belizo, eu nem acredito que a gente, 2 margaridas, mulheres pretas, na hora do faro. Foi É surreal. bom que vocês duas tenham consciência, né? 2 mulheres pretas, Isso. jovens, né? E isso tem muito a ver também com o que o sindicato faz. Isso. A direção do sindicato, o nosso mandato, a nossa vivência, que Isso. não foi só ali na porta da garagem, não foi só convivendo e vivendo ali com os trabalhadores, mas percebendo que os trabalhadores e as trabalhadoras, os garis e as margaridas têm vida fora da empresa. Isso. Eles São pessoas talentosas. moram em bairro periférico, Sim. muitas vezes saem para limpar um bairro nobre e o seu fica sujo. Isso. Então, essa é a invisibilidade, Isso. certo? Que as pessoas, há muito tempo, faziam questão de não reconhecer que esses profissionais e essas profissionais existiam. Isso, Só verdade. quando o lixo está na rua. O lixo Verdade. não coletou, o gari não trabalhou. E não é verdade. Isso mesmo. Tem esses problemas Tem. da educação, do Isso. ponto de vista quando a coleta passa, aí espera o caminhão passar para poder jogar o lixo, para No poder meu setor é reclamar. assim. Quando espera a trabalhadora ou o trabalhador varrer para depois jogar o lixo. Isso Essa mesmo. semana teve um período aí que, numa chuva que deu em Salvador, ele bagaçou e jogaram a culpa em mim, dizendo que eu tinha proibido. Imagina, eu proibi, eu sou da periferia, proibi ninguém varrer. Na verdade, eu tenho dado muitas sugestões em relação a como deve coletar, quais são os pontos críticos, de que forma e tal. Então, mas isso é um irresponsável aí que tem língua de ladeira, que deve, uma hora dessa, morder a própria língua e morrer com o próprio veneno. Então, assim, esse é o trabalho que a gente faz, né? Então, tem outros, a gente vai tentar trazer outros trabalhadores aqui, como quebradeira, então, Sempre bom, na né? nossa categoria, a gente tem artista, tem pugilista, Cantor, tem poeta. caboquinho, que é da família Jamaica, tem uma série de Porque as pessoas acham, né, Frica, que isso é gari, mas tirando a fada, todo mundo tem um talento, um dom, né? E é sempre bom mostrar mesmo. O ano desse ano nós fomos bicampeões, né, na Copa CUT. Aí, tá vendo? E não sei se vai ter esse ano a Copa CUT, mas a gente tem vários ex-atletas profissionais. Nós temos atletas de várias modalidades. Sim. Então, e o Sindlimp, através da Sindlimp, tenta buscar, né, mostrar isso. Se a gente fosse fazer uma atividade, um evento de festa, algo parecido assim, a gente não precisava contratar a banda de fora. A gente tem os artistas, os filhos. Nós já tivemos até a beleza negra da categoria. Já fizemos uma vez, uns 3 a 4 anos seguidos. Que massa. Nós já fizemos, o Sindlimp já fez isso. Tem a festa também do Tem Gari. A festa do Gari é a melhor. Dia 16 de maio é a melhor. A melhor festa, viu? Amei. O Gari, né? A Margarida, né? A família paga, Sim. se diverte, bebe e tal. Isso também com contribuição de parceiros, né? Não é só o sindicato que faz, mas assim, busca parceiros e o parceiro proporciona isso aos trabalhadores. É muito bom, muito Isso bom. é para a gente tirar o peso, né, da responsabilidade. Mas vamos lá. Como é o processo de adaptação na profissão? Logicamente, vocês chegaram, não sabia o que era ser margarida, nem sabia limpar a casa e tal, mas você vai ser margarida, você vai trabalhar na rua, você vai varrer, você vai enfrentar dificuldade, você vai
alguém vai passar, vai cuspir, alguém vai passar, vai virar cara. Como foi você se adaptar a esse trabalho de limpeza urbana? Realmente o processo de adaptação foi muito difícil, porque no início eu fui para uma área do centro. Lá que é uma área onde tem bastante, né, moradores de rua e tal. Então, Você gente, entrou direto na Limp City? Não. foi na época era Naturale. Esse era entrou na Natural. Foi. Aí lá eu via várias coisas assim, né? De roupa, essas coisas. Gente, eu fiz todo eu quero sair daqui, eu não aguento sair daqui. E meu pai falava, Jéssica, calma, segura um pouquinho, você vai se adaptar, minha filha. Eu não sabia nem botar a luva direito. Ai, meu Deus. Mas aí com o tempo, né? Fui me acostumando, graças a Deus. O contrato lá perdeu do centro, aí eu fui transferida para de São Caetano, foi onde eu conheci Pamela. E aí ficou até mais leve o trabalho. Quando ela A parceria das duas. Foi quando ela foi transferida, eu tinha acabado de entrar na empresa, tinha uns 15 dias. Aí teve um colega que me ensinou, né? Como é que pega na vassoura, como é que botar a luva. No começo, assim, nos meses, você sente o ombro doer, a mão doer, que às vezes a pá, às vezes é meio pesado e tal, a vassoura. E aí, sempre é bom quando você tem alguém para te ensinar. Tem colegas que não ensinam, mas tem outros que foi tendo e você fala assim, pã, sei o quê, bota no setor. E aí fui me adaptando, mas também eu me assustava, tipo, em setores sozinha. Tipo, teve vezes eu já vi assalto na minha frente, sabe? De morador da outra parte, também moradores de rua, que faz um caos na rua e tendo que aprender. Eu era mais novinha da turma e todo mundo faz assim. Tem uma vez que um fiscal me colocou sozinha na rua para tirar mato. Como é que aprende? Aí eu falei, ai meu Deus, como é que faz? E aí o moço faz assim, ó, com o martelinho e o como é? Machadinha. A machadinha e aquela fitinha. Ele falou, daqui a pouco eu volto. Eu falei, como é que eu vou terminar isso aqui, meu Deus? Porque, na verdade, varrer casa não é igual. Não, a vassoura é mais pesada. Você vai assim. Rua você vai assim. Isso, e tem que escovar, viu? Tem que se ligar na sinalização, no carrinho, do carro não bater na gente, é tudo um processo. Porque, na verdade, você tem que colocar... Tinha que ter um cone, né? É obrigatório ter o cone para você ir botando e varrendo. É um processo, aí você tem que voltar e ir empurrando o cone. Isso. Na verdade, deveria ter duas pessoas, um empurrando o cone. Tal. Às vezes não tem, não. Mas aí não tem. Aí você bota o carrinho e vai varrendo, depois vem levar o carrinho para você pegar. A pá, logicamente, ela é muito pesada. Às vezes é mesmo. Ela é muito pesada, a gente sabe disso. A gente já tentou mudar, inclusive, já exigimos para mudar a vassoura, né? Então, Uma vez no final de contrato, você fica varrendo com um toquinho de vassoura. Às vezes eu falei, uma vez eu fiz uma enquete no Instagram, que as pessoas perguntam o tempo todo, essa pai vassoura é leve ou pesada? Aí eu falei, toma tia, veja aí, faz o movimento. Ela, misericórdia, não sei como vocês aguentam, vocês são guerreiros mesmo. E aí, quando a gente era da quadra, né, que a gente começou a trabalhar na quadra, eu falei, oh meu Deus, coitada de vocês com essas folhas. E eu falei, vai tia, toma aí a vassoura, venha fazer aqui. Ela, Deus me livre, isso aí é só pra quem precisa mesmo. Tem muita gente que fala, eu não ia ser gari não, não dá pra ser gari não, você é guerreira. Porque tem gente que me acorda no meu Instagram dizendo que o sonho é ser gari. Deixa eles vir. Não é? Não, é babado, viu? Então, principalmente no centro da cidade. Sim, Lá no como centro da Jéssica cidade. ficava. Na Barra, porque Um processo. é um processo ali onde fica o sindicato, ali na rua, na Sete Portas. Sim, ali tem muito morador. Entendeu? Sete Portas, é diferente. As pessoas precisam saber a importância. Então, eu acho que ajudar no sentido de separar o lixo já ajuda muito, principalmente os coletores, né? Sim, que os quando vidros. ele vai pegar o vidro quebrado. Isso. Então, a ideia é que as pessoas tenham essa consciência. Então, para que a gente tenha uma cidade mais limpa. Pois é. Sim, tem alguns moradores que ainda eu vejo botar assim em uma garrafa PET. Tem uns Isso. moradores que eu vejo botar em uma Sim, caixinha. ó, aqui tem Tem uns, vidro. Aqui na aí vidro. Aí já serve de exemplo, Pois né? Mas com toda essa dificuldade, como é que você acha que a sociedade enxerga essa profissão de vocês? Você acha que a sociedade ela vê a importância da saúde de uma cidade ela perpassar ou entrar pela sua profissão? Você acha que a
A sociedade tem essa consciência? Eu acho que a gente vai pro lado da estatística, viu? Porque tem metade que sim, tem metade que não. Tem metade que ó, enxerga a gente com Não, realmente vocês estão ajudando o meio ambiente, a saúde. parabeniza a gente de manhã, Porque dá eu bom digo dia. a você, Suíca, se não existisse o gari, a gente andava pelo bicho. A história conta de que a profissão de gari, ela surgiu no Império, na época que o Brasil era Império, e que o Rio de Janeiro era a capital, e uma crise de lixo na cidade. E um francês chamado Aleixo Gari veio, que foi o primeiro empresário para fazer essa limpeza. Então, por isso que o nome do gari é Gari, por conta de Aleixo Gari. Quando eu nasci no São Gonçalo do Retiro, nós não tínhamos esse processo de coleta, nada disso. Nós tínhamos, nas casas dos mais pobres, chamava de montulho. Então, jogava o lixo ali, em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente não tinha saneamento. Tem uma história também dos trabalhadores da Embasa também, que eram chamados de tigres, que eles carregavam as fezes, os dejetos, né? Que aquilo escorria nele, então eles eram chamados de tigre. Tem um museu da Embasa que conta essa história. E a nossa história de trabalhador de limpeza urbana ainda é assim. Ainda tem em alguns municípios que essa atividade ela é de responsabilidade dos municípios. Tem trabalhadores que trabalham de sandália, não tem as mesmas condições de algumas cidades aqui. Então, ainda pega de carroça. Então, varre com vassoura de nicuri, palha de nicuri. Então, existe uma dificuldade muito grande ainda por esse Brasil afora, nesse ponto de vista de valorização dos trabalhadores e o cuidado com a cidade. Sim. Correto? Então, a gente tem uma história a ser contada. Então, eu acho que as empresas deveriam investir muito mais nos trabalhadores do ponto de vista desse conhecimento, para que pudesse orientar também a população. Então, eu acho que tem muitos companheiros e companheiras que não conhecem da sua função, né? Da separação, de orientar e tal. Mas está aí, vocês são margaridas, você enfrentaram as dificuldades ainda são muitas ainda, mas vocês pretendem continuar como margarida ou pretendem galgar um espaço? Que a gente tem, onde vocês trabalham, em São Caetano, tem uma menina que entrou no Margarida e hoje ela é fiscal. De moto e tal. Tem outras que já entraram como Margarida, já estão no escritório. Então, não tem espaço para todo mundo. Mas, logicamente, vocês pensam em mudar de profissão, em seguir uma outra, mas tendo essa profissão como a porta de entrada para você. Sim. A limpeza urbana hoje, ser de gari, para mim, é onde eu venho conquistando os meus sonhos. Sim. Eu, primeiramente, construí minha casa através do meu trabalho. E hoje eu estou cursando técnica de segurança do trabalho. Com o meu trabalho, com suor. E aí eu tô indo. Aí eu pretendo engajar nessa área. Futuramente. Segurança do trabalho. E você? Eu tô através também do trabalho. Acho que esse é o meu começo. Eu nunca vou esquecer que foi uma margarida, entende? E eu pretendo, né, terminar minha casa, fazer um curso também, o ADM, enfermagem, mas a base do dinheiro daqui. Porque antes, quando eu era jovem aprendiz, não tinha o salário que eu tenho hoje, entende? Então, a partir do salário que eu tô ganhando aqui, é que eu tô conquistando as coisas que eu preciso. Então, eu nunca vou esquecer, como é que você começou? Como é que você conquistou conquistar outra profissão, se a minha primeira foi essa? Sustentando Cauã, dando de melhor pra ele. Dando melhor. E fazendo curso, acho que como diz um primo meu, a vida tem que ser, você tem que estudar, você não pode parar de estudar. Posso ser Margarida? Posso levar 10 anos? Posso ser Margarida. Mas você não pode parar. Tem que estudar, crescer, sempre procurar, sempre subir, independente se você é Margarida ou não. Aqui é uma porta de milhões. De milhões mesmo. Vocês estão falando aí de uma satisfação, meu salário, salário, minhas coisas e tal. Você está satisfeita com o salário que vocês ganham? Você acha que o salário que vocês estão ganhando
Não, precisa aumentar um pouquinho. É o suficiente? Não, ou precisa melhorar? aumentar, mas eu hoje é gratificante poder proporcionar uma alimentação digna ao meu filho, entendeu? Eu alimento, eu pago minhas coisas, eu alimento o meu filho, ajudo Vive minha com família. dignidade. Com dignidade. É pouco, para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim, tentando me alimentando, me proporcionando meus luxos, eu tô feliz. Então significa que o salário que você ganha, você consegue, de Consigo fato, ter uma educação financeira, Sim, sim. guardar um pouquinho, Aí, Jéssica, fazendo curso, a gente às vezes se maquia e tal. vai para as A casa, festa, a gente vai fazendo. Como é? Ele tá fazendo a sua casa, tá terminando a casa dela, eu vou fazendo a minha. Dá pra Então manter. significa que dá o salário, Dá. não é o dos sonhos, mas você consegue Ah, organizar não, a sua vida. dá sim. A minha dá. Tô Eu muito vejo feliz, aí, viu? Importante. e eu vejo aí também a luta do sindicato É. para o nosso aumento. Isso. Isso deixa a gente Essa mais semana feliz. teve aumento, eu já ficou feliz, já ficou Já soube que feliz. vocês vão ter um reajuste aí de 9%. Foi. Nenhuma categoria aí, Não. fora do governo do Estado, que vão ganhar 22%, mas categoria privada não vai ganhar 9%. A gente já ficou A feliz. inflação, logicamente, é muito baixa, então Poxa. não atinge mais cesta básica, mais a questão do ticket de refeição. Adorei o ticket, viu? Que E a aumentou. Já aumentou o ticket. Aumentou um pouquinho, já tô feliz. A gente fica feliz por essa. O bom é aumentar, né? É, O bom é... já estamos felizes essa semana com essa notícia aí. Tô muito feliz porque quando você fala de mulher preta, jovem, tal, isso para mim é ter consciência racial, né? Consciência de que a mulher sofre muito mais. Sim, sim. Mas assim, a gente vai ter que perguntar. Já teve algum ato de racismo, de preconceito com vocês? Sim. E como foi que vocês se saíram? Jéssica, conta aquela história daquela parte que o cara da Fezes. Isso aí a gente sofre diariamente. Aí teve uma vez eu varrendo, né? Aí o rapaz tava com as fezes lá na porta dele. Ele mandou eu pegar. Volte aqui, vinha pegar. Sim. Aí ele, se fosse na pituba, na barra, vocês pegavam até com a língua. Assim, o rapaz, eu me tremi, eu chorei de raiva, por não poder debater. Aí eu falei, não, meu senhor, o senhor está errado. De língua, eu não pego nem o da minha casa, eu vou pegar na sua porta. Foi. Uma vez na quadra foi o cara também jogar fezes na minha bota. Porque ele queria, que fez naquela arrogância, lembra, Gel? E aí, eu ia dar um saquinho a ele, né, pra poder coisar, porque às vezes o cheiro das fezes, que as pessoas acham que o gari tem obrigação das fezes, mas calma, estamos ali, né, para resíduo sólido e tal. Às vezes a gente fala, não, toma aqui um saquinho, Ou então bota uma areiazinha, uma areia, puxa, Se tiver seco, a gente ainda pega, pega. Porque tem gente entendeu? que pede com educação. Mas tem gente que não Tem pede, gente que não. não pede com educação. Conversa que teve gente da mídia falando, ei, preta. É o que, moço? Eu tenho nome, viu? Na maioria das lojas, quando a gente chega para comprar, as pessoas tratam com descaso. É. Ai, Jesus, eu tenho que respirar. Não quer atender a gente, às vezes Não quer a gente fala. atender. Não quer atender. Ou então, quando eu fui comprar um negócio, eu perguntei se tinha. Ela, é tal valor. Eu disse, então me dê esse de tal valor. Ah, mas tem outro. Ela, não, amor, eu quero esse aqui. Nos ônibus também as pessoas não quer sentar perto. Vocês vão de farda e vêm com a farda. Na maioria das vezes, sim. Tenho o maior orgulho, meu filho, de passar com minha fardinha. Então vamos voltar naquele caso. Então, é fantasioso quando tem o carnaval, colocam você em cima do trio. Para mim é fantasioso. Porque no dia a dia, as pessoas não tratam vocês como Não. Então essa história é fantasiosa. Lógico que todo o processo que o sindicato faz, esses programas nacionais, mandar um abraço para Rodrigo Faro e tal, essas coisas todas, não chega na consciência do ser humano, né? Então, quando uma pessoa, não, tem que pegar a fezes com a língua, isso é falta de respeito. Isso. Não só porque vocês são mulheres e pretas, mas é falta de respeito. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado porque uma senhora tinha um monte de gatos na casa dela, então ela queria porque o trabalhador de limpeza entrasse na casa dela para limpar os gatos dela. O povo Os também gatos tem. dela é responsabilidade dela. Se deixar subir. Aí eu fui acordado na minha casa às 4 horas da manhã, cheguei
4h30, né? Porque era assim, era uma perturbação. Assim, o encarregado mancomunado com ela também, então eu não deixei, então isso parou. Então, os gatos dela, os animais dela, é responsabilidade dela. Portanto, eu acho que é muito fantasioso. Eu acho até legal subir e tal, mas é fantasioso isso. Tinha que ser meio que um ano Isso inteiro, tem né? que ser o ano inteiro. Ano inteiro. A responsabilidade. Quantas brigas eu já tive com encarregados, supervisores, comissionados, por destratar trabalhador de limpeza urbana. Tirar o couro, como a gente chama. Sim. Então, eu acho que isso a gente tem que ir avançando, para que seja verdade. Por isso que a gente apela aqui para a aprovação do PL 4146, porque vai regulamentar a função, né? Os trabalhadores de limpeza urbana vão conseguir ser aposentados por uma aposentadoria especial. Então, por isso que a gente apela. Então, por isso que a gente apela que a gente, nas fardas dos trabalhadores, tem o nome das suas empresas e não daquela que basicamente vai gerenciar ou daquela que fica fiscalizando, que não fiscaliza nada. Portanto, é isso. Então, valorização é isso. Então, eu acho o meu debate, quando eu estou na mesa de negociação, é isso. Porque vocês não montam uma escola de valorização, uma escola de agentes de limpeza, porque eles vão orientar a população, porque ou vai dar opção para que tenha uma outra profissão também. Então, eu acho que é isso. Então, não é só negociação salarial, é uma negociação por diversas coisas, né? Por respeito mesmo, por dedicação, porque é um trabalho duro, sem falar nos agentes especiais, né? Tem as equipes especiais. O que são as equipes especiais? As equipes especiais são outros trabalhadores que vestem outras cores, verdinha, a gente chama de verdinha, que tem um contato direto com o lixo, mas que não ganha insalubridade, está ganhando agora um abono por luta do sindicato também, porque a empresa não reconhece a NR16 por conta disso, mas eles vão fazendo, descem em cada lugar, aí o fiscal manda entrar em bueiro, aí o fiscal tira o couro, e aquela confusão, aí manda chamar o sindicato, aí um dia tem que ir para lá, e a confusão. Enfim, então todo um trabalho que vem por trás, então que respeitar também o pessoal da administração, né? Que faz os cálculos, faz as planilhas, essas coisas todas, que recebe as suas broncas, mas esse trabalho de garis, de margarida e de equipes especiais é extremamente importante, mas não é valorizado, então só em época de festa. Por exemplo, Salvador é uma cidade que começou no dia 4 de dezembro as festas, populares. 4 de dezembro, 8 de dezembro, daqui a pouco vem Santa Luzia, daqui a pouco vem Bonfim, aí não para, vai até direto. E todas tem que escalar elas. As margaridas, às vezes, saem do seu plantão, do seu lugar, para poder servir em outro lugar. Isso mesmo. Então, a gente precisa entender como é que funciona. Então, tem que ter mais respeito. E quando você levar seu cachorrinho para passear na praça, leva o seu saquinho. Já ajuda. Porque ninguém vai levar de limpar com a língua. Pois valeu? Pois é. Aí dá confusão. né? Bom, a gente sabe que você tem seus fiscais que são das empresas. Tem uma empresa estatal que são os comissionados e tal. A perseguição é grande? Como é esse esquema? No nosso setor. Eu O acho setor é grande. Eu acho que vocês devem enorme. aí uns 10 quilômetros. Eu não vou falar em particularidade, eu vou falar em questão de geral. Eu acho que às vezes, muitas das vezes, falta líderes capacitados para poder liderar. Então, além da gente, né, que precisa às vezes de que sempre tem, né, palestras, essas coisas, poderia fazer também para os fiscais. Porque a maioria das vezes, todo mundo tem problemas. Sim. E além de casa, eles levam para o trabalho, então isso acaba dificultando mais o trabalho, acaba desvalorizando o trabalho, a maioria das vezes. Então acaba, às vezes, até desanimando. Então, muitas das vezes, falta pessoas capacitadas para poder liderar. Porque quando eu saio de casa, eu deixo meus problemas na porta.
Só que às vezes faz com que, pô, você tá todo dia ali no setor, tá tentando dar seu melhor. Aí vem um fiscal, um carregado, aí fica não sei o que, cobrando. Aí cobra de uns, não cobra dos outros. Aí fica sobrecarregando. Então isso faz com que nossa mente também canse, entendeu? Às vezes eu só queria meio que uma empatia, se colocasse um pouquinho no nosso lugar. Porque às vezes, eu vou dizer assim, a mão de obra é nossa. Vamos com calma. Porque a gente, são setores, principalmente em São Caetano, nosso setor são setores de pessoas, são 35 garis. São divididos entre Fazenda Grande. Pouco. Fazenda Grande e São Caetano, não é pouco. Então, às vezes, Jéssica se desdobra em fazer setores que podiam ser duas, no meu também. Então, às vezes, o fiscal ou o encarregado não compreende, não tem a paciência de esperar, às vezes, eu estou fazendo uma rua, aí cobra outra, eu, calma, sou máquina não. Na verdade, muitos deles, eles só querem entregar o produto. A rua limpa, porque não quer tomar esporro lá do comissionado, o chefe não quer tomar dele, vai bater em vocês. Por isso que a gente chama a atenção dos trabalhadores ficarem perto do sindicato, ficar perto da direção. Porque qualquer abuso de poder, porque às vezes chega a ser abuso de poder, porque ele está acima, é o chefe, qualquer abuso de poder tem que chamar a direção do sindicato para resolver os problemas, esse tipo de problema. Concordo com Jéssica quando ela disse que eles precisam ser treinados, preparados para lidar com as pessoas. Isso, é muito importante. Acho que até psicólogos também. Às vezes para eles, porque às vezes passam do limite. E é necessário, tipo, se ele fosse treinado. Tem muita gente, vamos lá. Tem pessoas que já foram garis, que hoje é fiscal. Mas às vezes, quando muda de cargo, aí parece fica mais perverso. Oi? Fica mais perverso. Como é que, tipo, não deveria ser. Porque se ele já foi, sabe, do sistema, e aí, vamos lá, outra pessoa que já entrou, nunca varreu na vida e quer tirar, não sei o que, calma, vai devagarzinho aí. Então, se eles fossem treinados, orientados da forma que deveria ser, seria bem melhor. Mas o interessante é isso, né? Às vezes, tua empresa, que os seus fiscais, seus encarregados, a maioria deles foram garis, a maioria, porque só são homens, foram garis. Eles são os mais perversos. São mesmo? São mais que... A gente também acho que ele, na verdade, eles não aguentam a pressão. Eles tomam a pressão deles e se arrega todos em vocês. Não é que eles sejam perversos. Mas acho que é a pressão da comunidade. Mas a pressão da comunidade, ele não consegue lidar com isso. Por isso que é a formação. É para ele lidar com a comunidade, porque a comunidade, ela paga imposto. Ela paga imposto, ela quer a rua dela limpa. Se ela quer a rua dela limpa, logicamente ela vai para cima do encarregado. Mas, enfim, o encarregado vai para cima de você. Mas ele não percebe que quando você acabou de varrer, alguém foi lá e sujou. A gente entende também que eles também são trabalhadores. Sim. Todos, né? Também cumprem ordens, mas a gente só pedia um pouco de conscientização. Porque eles já passaram por isso. E paciência, um pouquinho de paciência. Que não somos máquina, não. Bom, o que é que vocês gostariam nessa sociedade que nós vivemos? O que é que vocês nesse final de ano, porque dezembro é um mês de reflexão, o que vocês pediriam à população para ajudar no trabalho de vocês? A gente pede em questão de quando a coleta passa, porque o nosso trabalho começa quando da coleta termina. Sempre dizemos isso, porque ele passa levando o grosso. E aí a gente passa fazendo o respaldo. Aí tem gente que quando a gente passa, as pessoas colocam o lixo depois. Então a gente pede essa conscientização. As pessoas jogue o lixo na hora certa, de forma correta. Porque esse lixo que o coletor passou é da casa. Foi de ontem. No caso de São Caetano. Tipo de noite, tipo, ele passa, tem um horário. Aí tem ruas que é mais cedo, aí a pessoa coloca de manhãzinha. Tem gente aí, que já beleza, aí o carro já passou, tipo, 6h30, 7 horas. Aí tem pessoas tem ruas que só passam 1 hora, tipo, 6h30. Só vai passar no outro dia. Mas tem as pessoas que, mesmo assim, dá 7 horas, joga de novo. O pedido de vocês aí, para a população. Se conscientize em questão disso, colabore com o nosso trabalho, né? E a gente na rua também, quando a gente estiver varrendo,
Se vê a gente assim, dá um bom dia, já vou. Já muda o dia da gente. Um bom dia. Ah, a gente ama um bom dia, vamos. Eu Já amo um bom dia, muda. né? Não? Joga o lixinho aqui no carrinho. Às vezes tem pessoas que jogam o lixo e olham pra nossa cara. Então dá um bom dia que a gente gosta. Mas a vida não é tão dura assim, né? Tem pessoas que em determinado período As pessoas Meu agrada. Meu trabalho é minha terapia. A gente toma, a gente ganha um cafezinho, a gente ganha água. uma quentinha, a gente ganha. Aí a gente As faz crianças passam dando bom dia e dando florzinha. e dá beijo, e dá abraço. Aí essa parte fica, a gente torna o dia incrível. E para aquelas suas colegas e colegas, aqueles suas colegas e seus colegas que andam sempre emburrados, qual é a mensagem que vocês passam para eles? Porque vocês estão aqui de forma alegre, logicamente, que é uma felicidade, parece, vai aparecer para as pessoas que é um conto de fada. Né? Não! Nem Mas sempre, você acredita nem que... sempre é assim. Não, mas você acredita que as pessoas na rua se incomodam com isso aqui? Com essa felicidade, quer É dizer? isso, vai pensar que é um conto de fada. Não. Não é assim, você já passou aqui a real para eles. Mas tem cara colega que de realmente- vocês, homens e mulheres, que está sempre emburrado, está sempre ali amargurado com a vida. Não, pare de reclamar da vida. Só de Deus ter permitido você acordar. Pra mim é uma felicidade. Mesmo que o trabalho tá duro, difícil, a gente sempre fala isso com o Índia. A gente reclama às vezes que fala, Jéssica, eu vou explodir. Jéssica, calma. Mas acho que quando Deus te permite acordar, você falar, ver pessoas, é um ato de gratidão e de felicidade. Independente dos problemas, que todo mundo tem problemas. Todo mundo está em uma batalha todo dia. Eu acho que as pessoas têm que parar mais de reclamar e viver mais aquele momento, porque acho que hoje em dia, hoje eu estou falando com você, mas eu não sei do que pode acontecer há 5 minutos. Então, essas pessoas que vivem mal-humorada, antigamente também viviam mal-humorada. Hoje, mesmo com todos os problemas, tem que dizer, ó, bom dia, e aí, amigo, o que eu faço essa cara? Se anima. Deus está aí, Deus está te abençoando. Só de ter uma oportunidade de ter um emprego para poder levar o pão de cada dia para casa já é um motivo de se alegrar. Pois né? é. E algumas pessoas se incomodam, viu? Que a Jéssica vive assim, nessa alegria. E o povo, tá com dinheiro. Que dinheiro. Tudo para as pessoas é dinheiro. Pobre preto não pode ficar alegre, não, tá com dinheiro. E para eles, tá com Tá com dinheiro. dinheiro. Tá com dinheiro. Tá ganhando bem. Tá ganhando bem. Aí tal. Falei, eu isso tô ganhando aí, assim, faz meu nada. Pois é. Preguiça. Não tá fazendo nada. Quando a gente para pro almoço, vida boa, rapaz, bola que a gente para pro almoço. Quando às vezes a gente tá trabalhando, ninguém vê que tá trabalhando. Mas se a gente sentar pra almoçar ali no negócio, que trabalho bom. Trabalho bom. Queria um trabalho desse. A gente olha assim, então por que a gente parou de ser? Pode. Ó, falar preguiçoso, olha. Eu, moço, é hora do descanso. A rua toda suja. Às vezes a rua tá limpa, Suíca. Às vezes se incomodam porque a gente tá sentada comendo, ainda tá com a vasilha a gente comendo. E o povo que trabalha, eu não tenho hora de descanso, não. Esse mole vai acabar, cadeirinha, né? E aí a gente lutando para acabar com o 6x1. Lógico que a nossa categoria não entra no 6x1, mas trabalhar menos, porque tem agentes públicos e os outros trabalhos trabalham bem menos e não tem essa responsabilidade que a gente tem. Sim, Então, mas viver assim, com alegria é importante. sim. Vocês deveriam combinar aí com o sindicato para ser o agente ou agente de levar um pouco de alegria, né, para os trabalhadores. Porque a gente sabe que tem companheiros e companheiras que têm uma dificuldade muito grande. Não é o seu caso que só tem um filho, não é o seu caso que não tem filho algum. Mas eu tô mãe trolo. Sim, mas É mãe tem trolo. gente que Sim, mas tem companheira lá que tem 5. aí é mais E complicado. é muito difícil a vida, a vida daquela companheira, né? Verdade. É muito difícil a vida daquele companheiro que está ali trabalhando do seu lado e que ele acaba sustentando uma família sozinho. É verdade. Então tem vários companheiros que querem um emprego para a mulher, para Faz o filho, isso. e é complicado a vida. Então, Verdade. mas a alegria de vocês contagia eles. A gente vai agora, Seria importante fazer esse trabalho. Portanto, foi uma alegria também recebê-las aqui, Jéssica e Pamela, são companheiras aí que eu
Quero agradecer de público o quanto ela valoriza o trabalho do sindicato, o nosso trabalho como agente público, o nosso trabalho como comunicador. Esse carinho que eu tenho pela categoria é importante. Não vou atingir todo mundo, não vou agradar todo mundo, mas a gente vai fazendo o que a gente pode, pensando sempre no coletivo, como vocês fazem também. Então, um prazer para mim ter vocês aqui. Logicamente, chamarei para outro bate-papo. Pode chamar, a gente vem. A gente tá Quando vocês quiserem falar com a coordenadora Ana Angélica, vamos montar um programa aqui, o dia a dia do trabalhador de limpeza. Seria legal. Ela tá montando, a gente está montando um documentário da vida do Sindilimp e tal. E até chegar o dia de hoje, a gente já passou por muitos perrengues. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente que agradece por você abrir esse espaço para a gente hoje, né? Isso, e a gente também quer agradecer a todo mundo do Sindilimp que sempre não deu esse espaço, sempre abriu porta para a gente, sempre nos serviu muito bem, sempre nos tratamos muito bem. Vai ser chamada de perua, você sabe disso? Não. A Nelly vai chamar de baba-ova, Nelly. Peruano do sindicato. Sobre mim, porque vocês sobre sempre me serviram. Sempre. Todas as vezes que eu precisei. Sempre, então a gente verdade. tem essa gratidão. Sim. A gente tem essa gratidão por vocês também. Sim. Tá? É isso aí. Aí vai ser chamada, além de ser chamada de preguiçosa, Peru. de Baba-ova. perua. E baba-ova. Valeu, obrigado e até a próxima. Obrigado.